Pessoal, antes de fazer os exercícios, é preciso fazer dois comentários aqui. São dois comentários teóricos, tá? Um de tabela e um de gráfico, para a gente fazer, porque o objetivo aqui é fazer exercícios com cálculos. Porque os teóricos você já teve na primeira parte, né? Pratica aí nos seus exercícios e tal. Então, o objetivo aqui é fazer dois comentários teóricos para você ficar legal e não ficar perdido. Pessoal, eu tenho uma tabela aí, né, de solubilidade. Lembrando que a solubilidade é sempre o que? Soluto, solvente e a temperatura. Então ele deu de dois sais, pessoal. Do KCl, que é o cloreto de potássio, e do L2CO3, que é o carbonato de lítio. Pessoal, se você observar, a temperatura aqui está aumentando. Ó. São várias temperaturas de 0 até 50 graus Celsius. Se você observar a temperatura aqui do cloreto de potássio, à medida que a temperatura ela vai aumentando, olha o que acontece com a solubilidade. Também aumenta. Por exemplo, a 10 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de potássio é 31. A 50 é 42,6. Ou seja, à medida que ele está aumentando, né? Ou seja, a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta, pessoal. Então, por isso que alguns exercícios cobram que o cloreto de potássio, então olha aqui, é uma dissolução endotérmica, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, ok, pessoal? Mas vamos para o carbonato de lítio. Pessoal, o carbonato de lítio, dá uma observada aí no exercício dessa tabela aqui, ó. A temperatura ela está aumentando e olha o que acontece com a solubilidade, ela está diminuindo. Por exemplo, a 10 graus Celsius é 0,14 ou 143. A 50 graus Celsius, olha o que acontece, 0,10 ou 0,108, ou seja, está diminuindo. Ou seja, a temperatura aumenta e a solubilidade diminui. Pessoal, então nós podemos falar que o carbonato de lítio é uma dissolução exotérmica, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Pessoal, então cuidado com isso, isso cai e às vezes o aluno ele fica meio perdido nessa parte. Vamos agora fazer um comentário sobre o gráfico para a gente partir para frente. Então, na transição. Pessoal, nós acabamos de fazer uma tabela e nós temos aqui o gráfico. Esse gráfico é igualzinho à tabela, só que um é apresentado os dados em forma de tabela, que em forma de gráfico, que cai demais, tá, pessoal? Então, se você observar aqui nas minhas bolinhas, eu tenho o KNO3, né, que é o nitrato de potássio. E o triângulozinho aqui, ó, de acordo com a legenda, é o sulfato de manganês. Então ele quer saber, pessoal, quem é endotérmico ou quem é exotérmico. Isso é fácil, né? Se você observar a curva para cima, significa que quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. Então vamos tirar alguns dados, né, que é importante. Por exemplo, vamos pegar uns dados aqui a 20 graus Celsius. Ó, vou pegar essa temperatura aqui, ó, a 20 graus Celsius. A solubilidade é mais ou menos 2,5. Se eu pegar lá em cima, olha aqui, ó, a 90 graus Celsius, ó, percebe aqui, 90 graus Celsius, a solubilidade é 20. Opa, então, a 20 graus Celsius a solubilidade é quase 2,5. E a 90 graus é quase 20, então quer dizer que a solubilidade ela está aumentando com a temperatura, não é verdade? Então, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que o KNO3 é uma dissolução endotérmica, ok? Agora vamos para outra legenda. Vamos aqui. Agora, pessoal, esse aqui, o MnSO4, desculpa, que é o sulfato de manganês. Vamos pegar aqui esses dados aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse triângulozinho aqui a 40 graus Celsius, a solubilidade é praticamente 5, né? Olha aqui, tá quase chegando aí no 5. A 100 graus Celsius, olha a solubilidade, o que acontece? Ela diminuiu de 2,5, quase 5 para 2,5. Então a solubilidade está diminuindo, pessoal, com o aumento da temperatura. Então, se a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, nós temos que o sulfato de manganês é uma dissolução exotérmica. Então, pessoal, na transição de vídeo, vamos para o primeiro. Gustavo Dias, professor de Química, e hoje a gente encerra a parte de solubilidade na parte 2,
resolução de exercícios. Vocês viram a introdução, não é isso? Ou seja, a introdução onde eu peguei o gráfico e peguei a tabela e deu uma introdução para a gente ficar legalzinho, para a gente começar a fazer esse exercício. Então vamos lá na leitura da primeira questão, para a gente compreender isso legal. Então vamos ler a primeira questão? Galera, primeiro exercício, ele te deu uma tabela, né? É da Mackenzie aí do exercício. Olha, do cloreto de potássio, olha a solubilidade aí, pessoal. Primeiro, pela tabela já dá para saber que a temperatura está aumentando e a solubilidade também está aumentando. Então é uma dissolução endotérmica, ok? Agora vamos para os dados, pessoal. Ó, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, adiciona-se 40 gramas de cloreto de potássio. Conhecida a tabela acima, após forte agitação. Você viu, né? Quem assistiu o primeiro vídeo viu que é forte agitação mesmo. Você tem que agitar até ficar bem agitado. Observe a formação de quê? Pessoal, presta muita atenção. Antes de ir para a transição, olha uma coisa importante. Primeiro, a 20 graus Celsius. Se é a 20 graus Celsius, eu vou olhar nessa parte da tabela. Então eu já estabeleci a minha solubilidade. Então, primeira coisa, qualquer exercício de solubilidade você tem que determinar a solubilidade. Então você tem que ler como é 20 graus Celsius, eu descobri a solubilidade. Olha aqui, ó, 34 gramas. Ó, 34 gramas para quanto? Para 100 de água. E isso é importante. Olha como ele começou o exercício. Em 100 gramas de água. Isso é importante. 100 gramas com 100 gramas combinou. Então não preciso fazer nenhum tipo de transformação. É só comparar e responder o exercício. Então veja bem. 34 gramas. Eu tenho aqui 34 gramas a 20 graus Celsius. Só que ele colocou 40. Opa! Solubiliza 34 e ele colocou 40. Então vamos ver qual exercício, qual opção vai lá na transição. Galera, voltando aqui no exercício, na questão 1, importantíssimo você saber 100 gramas de água. Ele começou o exercício já falando em 100 gramas de água. Isso é importante porque as tabelas dos gráficos, a referência da solubilidade é sempre com 100 gramas de água. Nós vimos na primeira parte que toda a experiência que eu fiz foi 100 gramas e assim os valores tabelados. Mas nem sempre o exercício vai colocar em 100 gramas de água, então é preciso transformar. Mas nesse exercício é 100 gramas de água, tá filezão, é só olhar. Como ele falou a 20 graus Celsius, que é outra coisa importantíssima de falar a temperatura, porque pela temperatura eu olho o valor tabelado, ou na tabela ou no gráfico, que nesse exercício é a tabela. Ou seja, a solubilidade dele a 20 graus Celsius está aí na tabela, que é 34 gramas para cada 100 gramas de água. Então, esse valor aí é a minha solubilidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha solubilidade. Ou coeficiente, colocar aqui, ó, ou coeficiente de solubilidade. Então, eu já sei disso. Então, eu vou colocar aqui, ó, minhas 100 gramas de água e vou colocar o que ele pediu, que vale 40 gramas. Pessoal, percebe uma coisa importantíssima aqui. Eu tenho 100 gramas de água e a solubilidade dele é 34. Só que ele colocou 40 e ele vai perguntar o que acontece. Galera, se ele coloca 40 e só suporta 34, ou seja, isso é fácil, né? Ó, vai solubilizar os 34 gramas. Isso é lógico, né? E vai acabar descendo 6 gramas. Então vai acabar descendo 6 gramas. Por quê? Olha, eu estou colocando 40 gramas, onde dos 34 solubiliza, tá? Porque pela minha solubilidade. E apenas 6 gramas ela cai para o meio sólido. Pessoal, isso aqui é uma solução saturada com corpo de fundo, onde o corpo de fundo é 6 gramas e o que solubilizou é 34. Então a resposta aí, ó, é a letra B de bola, porque é o que ele está falando. 34 gramas solubilizou e 6 gramas eu encontro no estado sólido. Ok, pessoal? Então essa é a primeira questão. Só para introduzir, vamos para a questão 2.
Exercício 2, pessoal, da FUVEST. Vamos ler aqui, ó, 4 cubos contém 20 ml de água. Então isso é importante, ele vai colocar 20 ml de água a 20 graus Celsius. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, nas seguintes quantidades. Então sempre o mesmo volume, né? 20 ml. No primeiro tubo 1 grama, no tubo B 3 gramas, 5 gramas e 7 gramas. A solubilidade do sal, então ele combinou aqui, ó, como ele fez a experiência a 20 e está dando a solubilidade a 20. Isso é lógico, né, para facilitar. É igual a 12,5 gramas de soluto, né, lógico, por 100 ml de água. Após agitações, em quais os tubos coexistem nessa temperatura solução saturada em fase soda? Ou seja, aquela fase, né, que onde você ultrapassa o limite e ele cai, né, como corpo de fundo. Pessoal, uma coisa, antes de a gente na transição do vídeo, que é importantíssima, mas importantíssimo mesmo. Ele colocou 20 ml, olha aqui, ó. E agora a solubilidade está a 100. Eu não posso fazer exercício usando essa solubilidade, não. Porque essa solubilidade de 2,5 está para 100. Se eu comparar esses tubos aqui, ó, tá errado. Eu tenho que pegar esses 100 ml e transformar para 20, ok? Ou seja, eu tenho que transformar para 20 ml para saber a nova solubilidade em 20 e assim fazer o exercício. Então vamos fazer isso na transição. Galera, questão 2. Ele deu uma tabelinha aí, só que ele falou a solubilidade, ele já chega falando a solubilidade. A 20 graus Celsius é 12,5 gramas por 100 ml. Então isso aqui é importantíssimo, ele já deu a minha solubilidade. Então eu vou colocar aqui, a solubilidade é 12,5 para cada 100 gramas de água, ou 100 ml, que é a mesma coisa no caso da água. Então o que ele fez? Ele pegou 4 tubos e colocou 1 grama desse sal, 3 gramas, 5 gramas e 7 gramas. Só que aí ele pegou 20 ml de água só e colocou em cada um e ele quer perguntar qual dos tubos coexiste, ou seja, existe ao mesmo tempo a fase líquida e a fase sólida. Ou seja, ele está perguntando qual dos tubos forma solução saturada com corpo de fundo, ok? Então, pessoal, 20 ml, veja bem, a solubilidade está para 100 ml, né? Para 100 gramas. E a experiência foi 20. Então veja bem que eu não posso olhar de cara esse 2,5. Se eu olhar de cara, nenhum vai formar solução saturada com corpo de fundo. Não é verdade? Porque aqui, por exemplo, que ele solubilizou o máximo 7, mas cabe 12,5, tá legal, não é verdade? Só que é para cada 100 ml e aqui é 20 ml. Então eu tenho que fazer essa transformação. Ou seja, a minha solubilidade está a 100 ml. Só que a minha experiência está para 20 ml. Então eu tenho que converter a minha solubilidade 100 para 20, via regra de 3. Então, ou seja, 12,5 gramas de sal de soluto, né? Ele solubiliza com 100 ml de água. Só que eu não quero 100 ml, eu quero 20 ml. Porque aí eu descubro a minha nova solubilidade, aí eu posso comparar. Então fica 100x é igual a 12,5 vezes 20. Então x é igual a 12,5 vezes 2 seria 25, né? Com o zero que eu deixei, então fica 250. O 100 está multiplicando, passa a dividir. Então corta, 25 por 10, 2,5. Então veja bem, pessoal, eu achei a minha nova solubilidade, 2,5 gramas para cada 20 ml a 20 graus Celsius. Então, ok, filé do boi, já fiz essa transformação, então a minha solubilidade que vai caber é no máximo 2,5. No tubo ele colocou 1, tranquilo, porque cabe 2,5. Você está colocando 1 e ainda cabe mais 1,5. Então, isso aqui é uma solução, que isso eu vou colocar aqui, é uma solução insaturada. Ele não quer, ele quer saturado com corpo de fundo. Agora, na B, se ele coloca 3 e só cabe 2,5, o que acontece? Solubiliza 2,5 e desce meio. Então aqui é uma solução saturada com corpo de fundo.
tá? Saturada com corpo de fundo. E assim é para as outras, né, pessoal? Se eu coloco 5 e cabe só 2,5, então vai sobrar 2,5. Então aqui também é uma solução com o corpo de fundo, e aqui também é uma solução com o corpo de fundo, porque está colocando 7, cabe 2,5, então está descendo 5 e solubilizando 2,5. Então a resposta aí, pessoal, é o tubo B, C e D, que coexiste a fase líquida e a fase sólida. Ou seja, se eu vou colocar 3 gramas, ele solubiliza 2,5. Então eu estou colocando 3. Se está colocando 3, ele vai ficar 2,5 na solução e vai descer 0,5. Então essa aqui é a parte líquida, porque é a parte solúvel, e aqui é a parte sólida. Então é isso que ele quer falar. Então é o tubo B, C e D. Pessoal, questão 2, vamos para a questão 3. Galera, questão 3 da UFRJ, vamos lá fazer, não é isso? Percebe que tanto o B quanto o A são dissoluções aí endotérmicas, né? Ou seja, aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura, ok? E o importante é saber que o gráfico está aqui, ó, né? A 100 gramas de água, né? Então, vou colocar aqui, eu vou marcar 100 gramas de água, e a solubilidade do soluto, ela varia, né, de acordo com o gráfico, porque o gráfico está em função também da temperatura. Então, vamos ler o exercício. Letra A. Qual é a menor quantidade de água, então veja bem, ele quer a quantidade de solvente, necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius, 120 gramas de B. Então veja bem, ele quer água, ok? A 60 graus, isso aqui é importantíssimo, ó. Ele quer 60 graus. Se ele quer 60 graus, é importantíssimo a gente pegar aqui, e como é o gráfico B que ele falou, tá aqui bonitinho. Então vamos unir os pontos, ó. Vamos unir esse com esse aqui, ó. Não é isso? Então vai dar esse ponto aqui, ó. Onde a solubilidade é quanto, pessoal? A solubilidade vale 40 gramas para quanto de água? 100 gramas. Só que aí, o que ele quer saber? Ele quer saber que 40 gramas dissolve em 100. Só que eu não tenho 100 gramas. Eu não tenho 40 gramas, aliás. Eu tenho quantos? 120 gramas de B. Então, resumindo, pessoal, ele quer o volume de água, ok? Se ele quer o volume de água, eu já estabeleci a minha solubilidade. Então, de novo, é importantíssimo que você estabeleça a sua solubilidade. A 60 graus, a solubilidade dele é 40. Então, 40 gramas dissolve em quanto? 100. Só que ele quer saber 120. Então, quanto que vai ser de água? Regrinha de 3 básica, e a gente mata essa questão da transição do vídeo. Pessoal, na questão 3, ele deu os dois solutos, né, A e B, e na letra A ele está pedindo de B. Ok, então primeiro ele quer a menor quantidade de água, então ele quer o solvente, para dissolver a 60 graus Celsius 120 gramas de B. Então isso é importantíssimo. Ele está fazendo a experiência, ele quer colocar 120 gramas de B a 60 graus Celsius. Então, e o que eu quero de solvente? Na verdade, ele quer solvente. No gráfico, né? O gráfico é importantíssimo saber que a solubilidade é para 100 gramas de água, isso é importante. E pegando lá o ponto lá, no que nós lemos, a 60 graus, eu tenho a solubilidade de 40 gramas. Então, eu vou para a solubilidade. A 60 graus Celsius, a solubilidade é 40 gramas para cada 100 gramas de água, que já está tabelado via gráfico. Então está aqui. E ele quer saber a massa de água se eu quiser 120. 40 gramas é o máximo para 100. Mas se eu colocar 120, quanto que eu vou precisar de água? Regra de 3, né, pessoal? Então, ó, 40 gramas de soluto, ok? Para 100 gramas de água. Aí ele quer saber a quantidade de água, então X na água, para 40 gramas de soluto. Então eu quero aqui para 120 gramas. Então tá aqui, bonitinho. Multiplicando cruzado, 40x é igual a 120 vezes 100. Então vai ficar 12.000. Então x é igual a 12.000 dividido por 40. Ó, posso cancelar 0 com 0. Então x é igual a 1.200 dividido por 4.
Pessoal, 12 por 4, eu sei que é 3, né? 12 por 4 é 3. Com os dois zeros que eu excluí, eu coloco agora. Então tá aqui, ó. 300 gramas de água. Então 300 gramas de água é preciso para dissolver 120. Isso é lógico, né, pessoal? Por quê? Veja bem. 100 gramas dissolve 40. Se eu estou colocando 120, é o triplo de soluto. Então eu vou precisar do triplo também de água. Então é esse raciocínio que eu tenho que utilizar. Vamos voltar para o exercício para a gente ler a letra B e terminar essa parte. Galera, na questão 3, voltando aqui, letra B. Qual é a massa de A? Então veja bem que ele quer agora o gráfico em relação a A. Para preparar a 0 graus Celsius com 100 gramas de água, uma solução saturada e uma solução insaturada. Então ele quer fazer duas soluções, uma saturada, onde o soluto é igual, e a insaturada, onde o soluto vai ser menor, certo? De A, isso a 0 graus. Pessoal, a 0 graus, o que vai acontecer? A 0 graus, a solubilidade de A vale quanto? 10 gramas, não é isso? A 0 graus. Então, com essas informações, onde a solubilidade vale 10 gramas para cada que 100 gramas de água a 0 graus, é que a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos voltar lá? Bom, pessoal, na letra B ele quer saber a massa de A do soluto. Então, diferente da letra A, né? Na letra A ele queria saber a massa da água. A massa de a 0 graus Celsius para 100 gramas de água. Isso é importantíssimo saber, porque o gráfico é para 100 gramas de água, aqui está 100 gramas, então eu não preciso transformar nada. E a 0 graus para olhar lá no gráfico. A 0 graus, a solubilidade dele é 10 gramas. Aí ele quer saber quanto que eu preciso de massa para fazer solução saturada e solução insaturada, não é verdade? Aí é fácil, né, pessoal? Porque para solução saturada, o soluto tem que ser igual à solubilidade. Então, se ele dissolve 10, eu tenho que colocar 10 gramas para ser saturado. Agora, para ser uma solução insaturada, tem que ser menor que 10. Então, você pode colocar qualquer valor? Pode, mas coloca um valor aproximado de 10, porque fica mais fácil, né? Fica 9 gramas, porque é menor. Então, é insaturado. Se for maior, saturado com corpo de fundo. Se for igual, saturado. Então, é isso que ele quer na letra B, fácil, né? Então, nós vamos para a quarta questão. Bom, galera, questão 4, aí da UFPE, né? Que é a Federal de Pernambuco. Uma solução saturada de NH4Cl, que é o cloreto de amônio, foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando 200 gramas de água. Então isso é importantíssimo, né? 80 graus Celsius e 200 gramas de água. Posteriormente, a solução sofre um resfriamento sobre a agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa do sal depositado nesse processo. Pessoal, importantíssimo. Primeiro ele fez uma solução supersaturada, né? Ele aqueceu e depois ele resfriou. Só que antes de você fazer qualquer tipo de análise, preste muita atenção. Olha o gráfico. Ele fez com 100 gramas de água. E olha o exercício que ele fez. 200 gramas de água. Então eu já não posso pegar esse gráfico como parâmetro meu. Eu posso pegar ele para 100 gramas, só que eu tenho que transformar, eu sou obrigado a transformar para 200 gramas. Então eu tenho que fazer esse link aqui, ó, de 100 aqui, ó, para 200 gramas, ok? Então eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para transformar de 100 para 200 para ver essa nova solubilidade. Por que isso? Porque, por exemplo, ele começou a 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius, olha aqui, ó, a solubilidade dele é quanto? É 60, não é verdade? A 80 graus Celsius a solubilidade dele é 60, mas isso para 100 gramas de água. Para 200 gramas é o dobro. Se eu estou dobrando a água, também vou dobrar a quantidade de soluto, ou seja, ele vai para 120. Mas isso a gente vai fazer exercício agora. O que eu quero que você perceba aqui, a 80 graus Celsius a solubilidade do sal é 60. Só que para 100 gramas de água ele fez para 200, então eu tenho que fazer para 200. Depois ele resfriou para 40 graus Celsius. Se ele resfriou para 40, olha a solubilidade, é 40. Só que 40 para 100 gramas de água, então também eu tenho que fazer para 200 gramas de água. Então depois que eu fiz isso, eu posso calcular a massa de sal que foi depositado no processo. Ou seja, ele quer saber o quanto que caiu de corpo de fundo. Então vamos fazer os exercícios. Então o exercício 4... a gente tem que prestar muita atenção, porque como foi feita a leitura, 200 gramas de água, ok?
Se você ver qualquer valor tabelado via gráfico ou via tabela, sempre vai ser para 100 gramas de água. Então, antes de você analisar qualquer tipo de exercício, você tem e é obrigado a pegar esses 100 gramas e transformar para 200 gramas de água, para você ver o exercício e fazer o exercício da maneira correta. Então, como que a gente faz isso? Veja bem, ele pegou e vai fazer uma solução a 80 graus Celsius e ele vai resfriar ela a 40. E ele quer saber a massa que vai ser depositada. Ou seja, então ele vai fazer uma solução super saturada, ou seja, vai cair o corpo de fundo, eu quero saber a massa dele. Só que como é para 200 gramas, antes de eu analisar essa solubilidade 80, eu tenho que transformar de 100 para 200. Que não é difícil, por quê? Veja bem, se a 100 ela solubiliza 60 de sal, a 200 vai ser o dobro, 120. Mas isso a gente pode conferir na regra de 3. Olha aqui, ó. 60 gramas de quê? De soluto do meu sal. Ela vai dissolver com 100 gramas de água. Só que eu não quero 100, eu quero 200. Então eu venho aqui e coloco 200. Então vai ser x. Multiplicando cruzado, 100x é igual a 60 vezes 200. Posso cortar esses dois zeros, então x é igual a 60 vezes 2, 120. Olha, deu o dobro. Se eu dobrei a quantidade de água, eu também estou dobrando a quantidade de soluto. Então, aqui cabe 120 gramas. Ele fez uma solução saturada de 120, vai resfriar a 40, quanto que vai cair? É isso que a gente vai fazer. Só que a 40 ele também deu a 100, então eu preciso pegar esse 100 e transformar para 200. Então, como que fica? 40 gramas para 100 gramas e 200 vai ficar quanto? X. O mesmo raciocínio. Se 100 dissolve 40, se eu dobrar para 200 também vai dobrar de 40 para 80. Então 100x é igual a 200 vezes 40. Então posso colocar aqui, ó, 0, corta esse 0. Então 2 vezes 4 vai ficar 80 gramas. Então aqui vai dissolver 80 gramas. Então, aqui dissolvia 120, porque estava mais quente. Quando ele resfriou, baixou para 80. Então, se antes eu tinha 120 e resfriou para 80, porque vai cair 40 gramas com o corpo de fundo. Então, essa seria a resposta. A massa depositada no fundo em 200 gramas, converti, é de quanto? 40 gramas. Antes eu tinha 120, resfriei e só solubiliza 80. Mas eu tinha 120, tudo bem, mas só solubiliza 80, caindo 40, ok? Então vamos para o exercício 5. Questão 5, pessoal, vamos fazer a questão aí da Unirio. Ele te deu dois gráficos, dos dois gráficos aqui A e B, né, os dois sais, e eles são de soluções endotérmicas. À medida que a solubilidade aumenta, também aumenta a temperatura, né? E vice-versa, a temperatura vai aumentando, a solubilidade também vai aumentando. Ok, então vamos aqui, ó. Dissolvendo 100 gramas de cada sal em 100 gramas de água. Isso aqui é importantíssimo. 100 gramas de água. Olha aqui o gráfico também está 100 gramas de água. Então eu não preciso transformar nada. Ele vai pegar 100 gramas a 60 graus. Pessoal, 60 graus Celsius, a solubilidade para o B, vamos ver aqui, ó, a solubilidade para o B é quanto? 60 gramas. E a solubilidade para o A, vamos ligar aqui, ó. Opa, é 80 gramas. Então ele vai pegar 100. Então 100 ele vai colocar no que cabe 60 e no de 100 ele vai colocar no de 80. Então a 60 graus Celsius o B solubiliza até 60 e o A solubiliza até 80. Ele colocou 100. Vamos para os exercícios, fazer a montaginha e finalizar. Galera, na questão 5, ele deu o gráficozinho lá e ele falou: eu vou pegar 100 gramas de cada sal e vou dissolver em 100 gramas de água. Lembrando que isso aqui é importantíssimo, porque o gráfico também está a 100 gramas de água, então não precisa transformar nada. Filézão. 100 gramas de cada sal a 60 graus. Qual que é a massa total do precipitado? Então, olhando para o gráfico, a 60 graus Celsius, o meu sal A vai dissolver 80 gramas, o máximo. B, que é a 60 graus, ele vai dissolver a 60. Então vamos colocar aqui, ó. O A, ele só vai dissolver no máximo 80 gramas. E no B, ele vai dissolver no máximo 60. Então, o que acontece? Eu vou colocar 100 gramas aqui do A
e aqui eu vou colocar 100 gramas do B. Percebe que os dois não vai suportar, porque aqui é 80, eu estou colocando 100. Se suporta 80, estou colocando 100, é porque vai descer o quê? 20 gramas. Aqui cabe 60, estou colocando 100, então é porque vai descer 40 gramas. Formando os dois uma solução saturada de corpo, de fundo, e ele quer saber a massa total do precipitado. Por isso que é importante saber os outros nomes aqui, né? Precipitado, corpo de fundo, corpo de chão. Aí fica fácil, ele quer a massa total, ou seja, ele quer a somatória, né? Ou seja, no primeiro caiu 20 e no segundo caiu 40. Então eu tenho uma massa total de 60 gramas. 60 gramas. Certinho? Então vamos para o último exercício. Última questão, né, pessoal? Questão 6 da Federal de Goiás. Eu te dei o gráfico e coisas importantes, né? 100 gramas de água. É importante, porque se ele colocar fora desse valor, é preciso, né, transformar. Então vamos lá. A porcentagem do clorato de potássio, né, do KClO3, que dissolve quando 12 gramas de KClO3 em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Pessoal, é importantíssimo. Ó, 100 gramas de água, o gráfico também é 100 gramas de água. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de transformação. A 25 graus Celsius vai ser mais ou menos aqui, né? Então vamos traçar aqui, ó, meu ponto, ó, 25 vai dar o quê? Vai dar 8 gramas. Então a 25 graus Celsius, ele dissolve 8 a cada 100. Então se ele dissolve 8, ele está colocando quanto? 12. Opa, ele cabe só 8, está colocando 12. Então eu preciso fazer essa transformaçãozinha aí, e a porcentagem, porque vai descer, né? Se tem 12 e dissolve só 8, vai descer 4. Aí ele quer saber a porcentagem que dissolve. Então vamos fazer exercício. Resolvendo a questão 6, ele quer saber a percentagem ou a porcentagem do soluto, né, do KClO3 que dissolve em 12 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Primeiro, isso aqui é importante, 100 gramas de água não precisa transformar em nada, fica legal, né? Só que ele quer 25 graus Celsius. Pessoal, a 25 graus Celsius, a solubilidade no gráfico vale 8 gramas, né, que dá para ver, para cada 100 gramas de água. Então, se eu pegar 100 gramas de água, ele vai dissolver no máximo 8 gramas. Só que ele não quer dissolver 8, ele quer dissolver 12. Então ele vem aqui, ó, e coloca 12 gramas. Só que mesmo ele colocando 12, só vai dissolver 8. Então vai sobrar 4 gramas aqui no chão, com corpo de fundo ou corpo de chão. E ele quer saber a porcentagem da massa que dissolve, que é os 8 gramas. Pessoal, ele colocou a quantidade máxima, 12 gramas. Então, esses 12 gramas, se é a quantidade máxima, então ele equivale à porcentagem máxima, 100%. Não é isso? Então, se ele quer 8 gramas, quanto que vai dar isso aqui em porcentagem? Então, ó, 12 vezes x é igual a 800. Então, x é igual a 800 dividido por 2, que vai dar aí aproximadamente 67%. Então, olha aí que legal. Só dissolveu 67%, que é os 8 gramas, ele só quer saber em porcentagem. Então, 67 menos 100 daria 33. Então, 33% vai cair. Então, 33 cai, porque não dissolve, e 67 dissolve. Na letra B, ele quer saber a massa do clorato de potássio, contida em 200 gramas de solução a 50 graus Celsius. Pessoal, então, 50 graus Celsius vai ser mais ou menos 20 gramas, não é isso? Vai ser aí mais ou menos, se você colocar aqui, ó, mais ou menos 20 gramas. Aí ele quer saber a massa contida em 240 gramas de solução. Pessoal, nenhum exercício que nós fizemos ele falou de solução. Ele sempre falava ou de soluto, ou ele falava de solvente. Agora ele quer solução. Pessoal, lembrando que solução, ele é o que? Solvente mais soluto. A 50 graus Celsius. Então, a 50 graus Celsius, ele vai dissolver mais ou menos 20, mas ele quer saber a massa do soluto contida em 200 gramas de solução. Tá? Então, mudou um pouquinho para a gente finalizar na transição fazendo o exercício. Pessoal, na letra B, ele quer a massa do soluto também, ele continua na mesma linha de raciocínio, só que em 240 gramas, olha aqui, pessoal, de solução. Pessoal, solução é solvente mais soluto, né? Ó, vou colocar aqui, ó, solução, ele é
solvente. Ok? Então, se nós já sabemos. Por quê? Porque todo exercício que nós fizemos sempre foi o quê? Soluto, solvente. Ou solvente, soluto. Só que agora ele está dando a solução. Que não é difícil, pessoal, tá? Ó, 50 graus Celsius, então eu vou ver a minha solubilidade. Da mesma forma que eu vi a 25, agora eu tenho que ver a 50. A 50 graus, pessoal, a minha solubilidade vale 20, que nós vimos no gráfico. 20 gramas para cada 100 gramas de água. Pessoal, mas agora eu tenho que comparar o meu soluto, porque ele quer a massa do soluto, para a solução e não para solvente mais. Mas aí fica fácil, porque isso aqui é o que? É o soluto. Então vou colocar aqui, ó. Essa aqui é o meu soluto e esse aqui é o meu solvente. E o que é solução? Soluto mais solvente. Então a massa da minha solução aí vale o que? 20 do soluto mais 100. Então vale o que? 120 gramas de solução. Então, pessoal, essas 20 gramas que está dissolvido em 100 gramas de água também está dissolvido em 100 gramas de quê? De solução. É a mesma coisa, só o modo de ver é diferente. Ou pode ser via solvente ou solução. Só que ele não quer em 120, ele quer em quê? 240 gramas de solução. Então aqui vai ser x. Então fica 120x, não é isso? Igual a 20 vezes 240. Então x é igual a 20 vezes 240 dividido por 120. Pessoal, 240 por 120 é o dobro, né? Então sobrou 2. Então 20 vezes 2, 40 gramas. E é lógico, né? Por que é lógico? Porque eu tinha 120 gramas de solução. Se eu dobrei a quantidade de solução, então eu vou dobrar também a quantidade de soluto. Certinho? Pessoal, então eu espero ter ajudado vocês nesses 6 exercícios. Dificilmente você vai ver um exercício diferente do que eu fiz e da minha introdução. Completinho, uma aula completa para você entender tudo. E nós ficamos aqui. Um grande beijo e aquele negócio. Aqui que é lindo.